Os ensinamentos de Jesus Cristo são a base do cristianismo e estão registrados nos evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus, também chamado de Mestre, usou parábolas, sermões, milagres e interações pessoais para transmitir suas mensagens. Ele desafiou normas sociais, religiosas e culturais, sempre enfatizando o amor, a fé, a justiça e a misericórdia. Vamos explorar seus principais ensinamentos com base nas Escrituras Sagradas. O Sermão da Montanha, Mateus 5:7. Bem-aventuranças. Jesus começou o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, que descrevem as bênçãos prometidas a diferentes grupos de pessoas que vivem de acordo com os valores do reino de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Jesus explicou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas para cumpri-los. Ele ampliou a compreensão da lei, abordando o espírito por trás dos mandamentos. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Jesus ensinou a amar e orar pelos inimigos, um conceito revolucionário que desafia o comportamento humano natural. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Jesus ensinou sobre a importância da oração sincera e do jejum, destacando que devem ser feitos em segredo e com um coração puro. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Jesus resumiu a ética cristã na regra de ouro, um princípio simples, mas profundo. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Parábolas de Jesus. Jesus frequentemente usou parábolas para ensinar verdades espirituais. Aqui estão algumas das mais significativas. Parábola do semeador. Esta parábola ensina sobre os diferentes tipos de recepção à palavra de Deus. O semeador saiu a semear. Parte caiu à beira do caminho. Parte caiu em solo rochoso. Parte caiu entre espinhos. Parte caiu em boa terra e deu fruto. Parábola do filho pródigo. Demonstra o amor incondicional e o perdão de Deus. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Parábola do bom samaritano. Enfatiza o amor ao próximo, independentemente de barreiras culturais ou religiosas. Qual destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse: pois, vai e faze da mesma maneira. Os milagres de Jesus. Transformação da água em vinho. No casamento em Canaã da Galileia, quando Jesus realiza seu primeiro milagre ao transformar a água em vinho, há uma interação interessante entre o responsável pela festa e o noivo, que vale a pena detalhar. Após Maria, mãe de Jesus, perceber que o vinho tinha acabado, ela menciona isso a Jesus. Ele, então, instrui os servos a encherem jarros de pedra com água. Quando os jarros foram enchidos até a borda, Jesus ordenou que eles levassem um pouco daquela água ao mestre de cerimônia. Ao provar a água transformada em vinho, o mestre de cerimônia se surpreende com a qualidade do vinho. O mestre de cerimônia chamou o noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro bom vinho e, quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Interpretação e importância. O comentário do mestre Sala revela a prática comum das festas da época: servir o melhor vinho primeiro e, conforme os convidados ficavam menos sensíveis, o vinho inferior. No entanto, o vinho que Jesus produziu não era apenas vinho, mas o melhor vinho, demonstrando sua generosidade e poder. Essa reação também tem um simbolismo espiritual profundo. Qualidade do milagre. O milagre de Jesus não é apenas uma solução prática,
mas uma demonstração da abundância e excelência divina. Ele oferece não apenas o suficiente, mas o melhor. Este primeiro milagre pode ser visto como uma representação da nova aliança que Jesus estava inaugurando, uma aliança que supera a antiga em qualidade e promessa. Simbologia do vinho. O vinho é frequentemente associado à alegria e celebração na Bíblia, e este milagre destaca Jesus como a fonte de verdadeira alegria e renovação. Jesus, ao transformar a água em vinho, nos ensina sobre a abundância de bênçãos que Deus deseja derramar em nossas vidas. Este milagre inicial é um prenúncio dos muitos atos maravilhosos que Jesus realizaria durante seu ministério, sempre apontando para a glória de Deus e o amor infinito por nós. O milagre da cura do cego de nascença, registrado no Evangelho de João, capítulo 9, é um dos eventos mais poderosos do ministério de Jesus. Este milagre não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a cegueira física, mas também aborda a cegueira espiritual. Vamos explorar este milagre em detalhes. Enquanto Jesus caminhava com seus discípulos, eles viram um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu que nem o homem nem seus pais haviam pecado, mas que isso aconteceu para que as obras de Deus fossem manifestas nele. Jesus então declarou: Eu sou a luz do mundo. Esta declaração não apenas preparou o cenário para o milagre, mas também enfatizou seu papel como iluminador da verdade e da vida. Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e aplicou nos olhos do homem cego. Ele então instruiu o homem a se lavar no tanque de Siloé, que significa enviado. Obedecendo a ordem de Jesus, o homem foi, lavou-se e voltou vendo. As reações ao milagre foram variadas e intensas. Os vizinhos e aqueles que conheciam o cego ficaram espantados. Alguns duvidaram que ele fosse o mesmo homem que estivera cego, enquanto outros confirmaram sua identidade. Ao saber do milagre, os fariseus interrogaram o homem. A cura feita no sábado causou controvérsia, pois eles consideravam o ato como uma violação das leis sabáticas. Os fariseus ficaram divididos. Alguns diziam que Jesus não podia ser de Deus, enquanto outros questionavam como um pecador poderia realizar tais sinais. Os pais do homem foram convocados e confirmaram que ele nascerá cego, mas, por medo de serem expulsos da sinagoga, evitaram dar uma opinião direta sobre Jesus. Quando questionado novamente pelos fariseus, o homem curado fez uma declaração poderosa: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego, e agora vejo. Este testemunho simples, mas profundo, destacou a transformação radical em sua vida. Depois de ser expulso da sinagoga pelos fariseus, Jesus encontrou o homem novamente e revelou sua identidade divina. Jesus perguntou: Crês tu no Filho de Deus? O homem respondeu: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus então disse: Tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. O homem exclamou: Creio, Senhor, e o adorou. Jesus concluiu com uma reflexão sobre a cegueira espiritual. Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Alguns fariseus próximos perguntaram se também estavam cegos. Jesus respondeu que se fossem cegos, não teriam culpa, mas como diziam ver, sua culpa permanecia. Este milagre ilustra o poder de Jesus sobre a natureza e a capacidade de transformar vidas de maneira profunda e física. A cura física do cego serve como um símbolo da iluminação espiritual que Jesus oferece. Ele é a luz do mundo que traz visão e entendimento a todos que nele creem. A realização do milagre no sábado desafia as interpretações legalistas das leis religiosas e enfatiza que a obra de Deus transcende regras humanas. O testemunho do homem curado é um exemplo de fé simples e poderosa. Seu encontro com Jesus resultou em uma transformação completa e um testemunho inabalável da verdade e do poder de Cristo. Este milagre é um poderoso lembrete de que Jesus veio para trazer luz às nossas trevas, tanto físicas quanto espirituais. Sua missão é restaurar, curar e oferecer nova vida a todos que se voltam para Ele. A ressurreição de Lázaro. Um milagre de vida e esperança. A ressurreição de Lázaro, descrita no Evangelho de João,
capítulo 11, é um dos milagres mais impressionantes realizados por Jesus. Este evento não apenas demonstra o poder de Jesus sobre a morte, mas também revela sua profunda compaixão e o propósito de sua missão redentora. Vamos explorar este milagre em detalhes, desde o contexto até seu impacto. Lázaro, irmão de Marta e Maria, estava doente em Betânia, uma vila próxima a Jerusalém. Marta e Maria enviaram uma mensagem a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Jesus, ao ouvir isso, declarou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Apesar da urgência da situação, Jesus permaneceu 2 dias no lugar onde estava antes de partir para Betânia. Depois de 2 dias, Jesus disse aos seus discípulos que voltassem à Judéia. Os discípulos estavam preocupados, pois os judeus recentemente haviam tentado apedrejá-lo lá. Jesus respondeu: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Ele então explicou que Lázaro havia morrido, mas queria despertá-lo. Tomé, demonstrando lealdade, disse aos outros discípulos: vamos nós também, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou a Betânia, Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Marta foi ao encontro de Jesus e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Jesus respondeu: teu irmão há de ressuscitar. Marta afirmou sua fé na ressurreição no último dia, mas Jesus revelou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Marta então declarou sua fé: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta chamou sua irmã, Maria, que foi rapidamente ao encontro de Jesus. Ao ver Jesus, Maria caiu a seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Vendo Maria e os judeus chorando, Jesus se comoveu profundamente e se perturbou. Quando perguntaram onde haviam colocado Lázaro, Jesus chorou. Os judeus disseram: vede como o amava. Outros perguntaram por que ele não impediu a morte de Lázaro. Chegando ao túmulo, uma gruta com uma pedra posta sobre ela, Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta expressou preocupação pelo mau cheiro, já que Lázaro estava morto havia 4 dias. Jesus respondeu: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Após a remoção da pedra, Jesus orou: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Então, com voz alta, Jesus clamou: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, ainda envolto nos lençóis de sepultamento. Jesus disse: desatai-o e deixai-o ir. A ressurreição de Lázaro causou uma grande comoção. Muitos dos judeus que tinham vindo consolar Marta e Maria creram em Jesus. Contudo, alguns foram relatar aos fariseus o que Jesus havia feito. Os principais sacerdotes e fariseus se reuniram em conselho e expressaram temor de que todos acreditassem em Jesus, resultando na intervenção romana. Caifás, o sumo sacerdote, profetizou: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Assim, a decisão de matar Jesus foi tomada, marcando um ponto de virada crucial em sua jornada para a cruz. A ressurreição de Lázaro demonstra o poder absoluto de Jesus sobre a morte, reforçando sua identidade como Filho de Deus e a fonte de vida eterna. Este milagre mostra a compaixão profunda de Jesus e seu compromisso em redimir a humanidade do pecado e da morte. A ressurreição de Lázaro serve como uma antecipação da própria ressurreição de Jesus, que garantiria a vitória definitiva sobre a morte. O milagre fortalece a fé dos discípulos e dos presentes, glorificando a Deus e evidenciando que Jesus é o Messias prometido. A ressurreição de Lázaro é um testemunho da promessa de Jesus de vida eterna para aqueles que creem nele. Este evento não só trouxe esperança e renovação para Marta, Maria e os amigos de Lázaro, mas também serve como um símbolo eterno da vitória de Cristo sobre a morte. Ele nos chama a confiar na sua promessa de ressurreição e a viver com a certeza de que,
Em Cristo, temos a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Este milagre poderoso nos convida a refletir sobre a profundidade do amor e do poder de Jesus, renovando nossa fé e nos lembrando de que, através dele, todas as coisas são possíveis. Ensinamentos sobre o Reino de Deus. Jesus frequentemente falou sobre o Reino de Deus, enfatizando que é tanto uma realidade presente quanto uma esperança futura. O início de seu ministério foi marcado pelo chamado ao arrependimento e à fé. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A parábola do grão de mostarda ilustra o crescimento do reino de Deus a partir de pequenos começos. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo. A parábola do fermento mostra como o reino de Deus transforma tudo em que toca. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. A oração sacerdotal de Jesus. Antes de sua prisão, no Getsêmani, Jesus fez uma oração profunda e poderosa, conhecida como a oração sacerdotal. Jesus orou pela unidade e proteção de seus discípulos e de todos os que viriam a crer nele. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. A última ceia. Durante a última ceia, Jesus instituiu a Eucaristia e deu novos mandamentos a seus discípulos. Ele destacou o novo mandamento do amor mútuo. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo são os eventos mais significativos e fundamentais da fé cristã, pois confirmam a divindade de Jesus e a promessa de vida eterna. Após a ressurreição, Jesus continuou a ensinar seus discípulos e deu-lhes a grande comissão. Encorajou-os a fazer discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Jesus prometeu o envio do Espírito Santo e ascendeu ao céu. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O futuro retorno de Cristo. Jesus ensinou que voltaria um dia para julgar os vivos e os mortos e estabelecer seu reino eterno. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E separarão uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Os ensinamentos de Jesus Cristo, como registrados nos Evangelhos, oferecem um caminho de vida centrado no amor, na justiça, na misericórdia e na fé. Desde o Sermão da Montanha até suas últimas palavras na cruz, Jesus nos mostrou como viver de maneira que honre a Deus e beneficie a humanidade. Suas parábolas e milagres revelam a profundidade do amor divino e o chamado à transformação pessoal e social. A essência dos ensinamentos de Jesus é a busca pelo reino de Deus, um reino onde a justiça, o perdão e o amor prevalecem. Ele nos chama a uma vida de serviço humilde, fé inabalável e compromisso com a verdade. Através de seu sacrifício e ressurreição, Jesus nos deu um exemplo perfeito de obediência a Deus e de amor sacrificial. À medida que refletimos sobre suas palavras e ações, somos convidados a seguir seus passos, a amar como ele amou, a perdoar como ele perdoou e a viver de acordo com os princípios que ele nos deixou. A vida e os ensinamentos de Jesus são um guia temporal para todos que buscam uma vida plena, significativa e em harmonia com o propósito divino. Que possamos abraçar esses ensinamentos e permitir que transformem nossas vidas, aproximando-nos cada vez mais de Deus e de seu reino eterno.